Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Novos, o podcast da Novos Contabilidade. E hoje a gente vai trazer aqui temas muito relevantes. A gente vai juntar aí bem-estar, empreendedorismo, vamos fazer essa mistura toda aí e vamos ter um bate-papo muito bacana. A gente tem como convidados hoje o Diego Brugiolo, que ele é empreendedor focado em networking, né? E a gente tem também a Monique Faria, que é focada na ciência do bem-estar. Depois a gente quer saber um pouquinho mais o que significa isso aí. E meu co-host aqui, o Yuri. Muito obrigada aí pela sua participação também. Fala, pessoal. Quero ver você contar hoje um pouquinho aí das suas experiências de vida aí também, viu? Vamos ouvir, que tá seguindo bem os passos deles, né? Não, Tá indo tô bem, né? usando de base. Tá usando de base. E vai me influenciar, se Deus quiser. A gente vai chegando nesse ponto. Gente, conta um pouquinho, eu quero agradecer, né? Óbvio, a presença de vocês aqui. Conta um pouquinho aí como que é essa jornada empreendedora, como que foi o caminho de vocês até aqui. E é muito interessante também o fato de vocês serem um casal. Então, conta aí pra gente. Primeiras damas, Sara. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, nesse podcast que é tão enriquecedor e poder trazer um pouquinho aí do olhar da saúde, principalmente para empresários, para time ali, né? Principalmente na Novos, que isso aqui seja realmente sirva de fonte para quem está lá dentro da empresa também, pegue um pouquinho para colocar em prática. Bom, a minha jornada ela é um pouco diferente da do Diego. Eu já venho da área da saúde há muito tempo. Eu exerci enfermagem por 6 anos, até que de fato eu fui fazer a transição de carreira para nutrição e a gente não aprende de fato ir para o mercado de trabalho. Então eu sempre, graças ao Diego até, sempre estive muito presente nessa parte de olhar para negócios, de entender que apesar de ser uma profissional da saúde, eu também preciso olhar para o meu negócio. Então, acabou que o empreendedorismo ele já vem comigo há muito tempo e quando eu fiz a transição de carreira, que eu saí do CLT, eu acho que eu já tinha ali uma base bem legal, né? E muito claro o que eu queria colocar em prática enquanto nutricionista também. Muito Então, bom. a jornada foi um pouquinho diferente. Comigo, assim, eu queria ser programador. É sério? Essa Queria, parte eu não queria. sabia, não. Queria ser programador, mas aí eu descobri que eu não gostava de ciências exatas. E na hora que eu comecei a ver matéria de cálculo na faculdade, eu fiquei louco. E aí eu falei, não, isso não é pra mim. Aí fui mais pra área do marketing. E fiz, né, uma formação na parte mais de administração e uma pós em marketing. E aí eu comecei a estudar muito também por conta própria. O digital estava começando ali, época que o Facebook estava dando seus primeiros passos, Instagram nem existia. E eu brinco que a gente criava estratégias para Orkut. Nossa, Comunidade. Comunidades, enfim. E aí eu comecei a trabalhar sozinho, eu também trabalhava numa empresa, no setor de marketing, aí eu saí para começar a atender clientes e comecei a dar consultorias em marketing ao longo do tempo, entre algumas aventuras empreendedoras aí, que depois que a gente pode contar, até restaurante teve no meio do caminho, enfim. E até que eu conheci aí o mundo do networking meio sem querer, porque eu já fazia isso, mas de forma muito espontânea. Eu gostava de conectar pessoas, eu gostava de conhecer pessoas, saber o que a pessoa fazia e de repente indicar algum parceiro para ela, alguém poderia somar forças, enfim. E as pessoas começaram a me procurar e me pedir indicações, né? E aí eu criei um grupo de empreendedores na cidade e tal, até que eu conheci o BNI. uhum. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, eu já faço algo nessa linha, mas eu não tenho método. E o BNI veio com método. E aí é que eu, né, entrei de cabeça e hoje o BNI virou negócio nosso. A gente tem uma franquia na região serrana do Rio, né? Ajudei a iniciar o BNI em Juiz de Fora. Meu primeiro contato foi em 2020, na pandemia ali, 2021 a gente lançou a primeira equipe aqui, né? E aí, agora tem um ano e pouco, a gente está na região serrana do Rio, com a nossa unidade lá, né? Então, aí eu mergulhei de cabeça de verdade. É a paixão mesmo, né? E eu gosto demais disso, assim, eu gosto de conectar as pessoas, de ajudar, de ver negócios serem construídos através de conexões e fazer essas pontes, né? Então, ontem mesmo, um membro de Três Rios mandou um print no grupo mostrando que ele fechou um negócio de R$ 105 mil através de uma indicação gerada lá.
Cara, eu vibro por dentro, assim, sabe? Eu adoro isso. E aí, isso dá força pra gente continuar. É muito legal. Muito bom. Quando foi que você teve o primeiro contato com o BNI? 2020. E não era em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora, foi porque em Juiz de Fora? é a Juliana, quem trouxe Uhum. para Juiz de Fora, né? Ela é proprietária da franquia aqui. Ela é de Belo Horizonte, já estava no BNI atualmente tem uns 13 para 14 anos que ela tá. Então ela ajudou a iniciar em BH, ela fez parte do primeiro grupo lá. E ela fez o mesmo movimento que a gente fez para a região serrana, ela fez saindo de BH vindo para Juiz de Fora. Ela adquiriu lá o direito de, né, atuar com o BNI aqui na cidade, só que ela conhecia um total de 0 pessoas aqui. E aí ela conheceu alguns membros, tinha uns 3 ou 4 no início, mas o trabalho inicial para formar um grupo é você chamar pessoas. E tem gente que acha até pirâmide, né? Porque que negócio é esse? Você tem que ficar convidando pessoas para conhecer, chama para entrar e tal. E aí essas primeiras pessoas não tinham muita facilidade com conexão. E aí, quando ela me conheceu, como eu já fazia isso, para mim foi muito simples. E aí eu convidei várias pessoas para conhecer o projeto, várias pessoas entraram, né, fizeram parte através do meu convite, e foi aí que a gente conseguiu tirar o projeto do papel aqui, em Juiz de Fora. Muito bom. Eu acho que a gente podia até falar um pouco da dinâmica do BNI. O negócio de falar, pô, não é pirâmide, mas como é que funciona? Eu entro lá e só serve para alguém vender para mim? Explica o que é o BNI. Uma vez que vocês dois têm, né, a franquia, membro daqui de Juiz de Fora, né? Isso, eu já estava como membro quando surgiu a oportunidade da gente levar o BNI para a região serrana, e aí eu lembro que a minha pergunta na época foi, eu posso continuar como membro? Porque para o meu negócio faz muito sentido. E o meu consultório está aqui, né? Hoje a gente consegue, da pandemia para cá, atender online Brasil todo, mundo todo, mas o meu consultório está aqui. E aí eu falei, não, eu não quero abrir mão do meu lugar de membro. Então hoje eu fico como membro aqui em Juiz de Fora e junto com o Diego, responsável pela franquia na região serrana do Rio. Isso. E como surgiu, assim, é mais fácil a gente explicar rapidamente como surgiu o BNI. Em 1985, nos Estados Unidos, um consultor de empresas perdeu um cliente dele que representava em torno de 80% do faturamento, e os melhores clientes dele chegavam através de indicação. Só que eram indicações esporádicas. E ele ficava incomodado com isso. De vez em quando surgia. Né? Ele ficava naquela assim, poxa, quando dá vontade em alguém me indicar, a pessoa vai me indicar. Ou quando alguém perguntar, vai me indicar. E ele começou a desenhar um método para isso. E ele chamou amigos, quando aconteceu essa perda do cliente, chamou amigos para se encontrarem, tomar um café juntos e eles se apresentarem. Né? Cada um faz a apresentação do seu negócio. Dessa forma, todo mundo conhece melhor um ao outro, e a ideia é que essas pessoas se ajudem, indicando oportunidades de negócio uns para os outros. E aí surgiu o BNI. E a primeira regra que ele colocou na época, mas a única regra que hoje tem várias, né? Tem um método, tem algumas políticas, algumas diretrizes, mas uma que ele colocou só pode ter um por especialidade, por área de negócio. Né? E as outras coisas foram sendo criadas ao longo do tempo. E hoje tem 41 anos que o BNI existe e está em 77 países. Nossa, se espalhou para ver como funciona, né? Como funciona. Não, e assim, o network, ele é a base de muitos negócios, né? A Novos mesmo tem 33 anos de mercado, e a gente fala que a gente não teria chegado aonde chegamos se não tivesse network. E olha que a gente, na época, fazia assim, do jeito que dava, né? Não tinha igual vocês têm hoje em dia, método e tudo. A gente foi no boca a boca, participando de alguns grupos pequenos que tinham na cidade. Eu lembro, eu com 18 anos, participando dos grupos. Meu pai me levava, não sabia nem falar nada. E a Rita. Todo mundo apitou, foi. Isso é coisa da Defesa né? Civil. Eu só gelei um pouquinho aqui, vamos ter que fazer entendeu? Isso Um pequeno é o corte. cenário de Juiz de Fora nas últimas semanas. Até gelei. Tudo certo. Então, né? Deixa eu voltar. Eu fico preocupada. Eu tenho medo de chuva, igual criança. Então, assim, o network, ele faz parte da história de muitos negócios, né? A Novos não teria chegado onde chegou se não fosse isso. E na época a gente fazia no feeling. Vai indo, eu lembro, eu com 18 anos, a gente tinha um uniformezinho, seu de vestidinho, magrinha. Eu ia pros eventos, aquele bando de homem velho, eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Mas falava, oi. Eu lembro uma vez fui no evento, saí na capa do jornal, porque eu era a única diferente no evento. E assim, isso há anos atrás, né? Que eu já não vou contar a minha idade, mas assim, tem muito tempo mesmo. E a gente vê que com o método a gente traz muito mais
muito mais negócios e muito mais interessante, é uma coisa muito mais direcionada, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de como o método ajuda, porque o seu lead já vem qualificado. Sim. Né? Porque a gente sabe que ter uma equipe comercial é muito caro. E, assim, as empresas não têm, né, às vezes, nem tempo, nem recursos financeiros para ter uma equipe comercial, fazer todo o processo SDR, para vir, né, ter os closes e tudo mais. Então, acaba que a gente participando de um grupo de network que realmente faça o trabalho, né, traz leads já qualificados prontos para fechar. Né? E esse é o grande diferencial, E certo? eu acho que é até interessante falar também, uma vez a gente tá falando de lead, isso e aquilo, todo mundo sabe, a ICP, esses negócios todos. Quem que é um cara bom pro BNI, ou melhor, pra quem que o BNI traz mais valor, mais resultado? É um cara que é muito pequeno, que é só ele às vezes, pô, sou consultor empresarial, comecei hoje, trabalhava numa empresa gigantesca, saí, comecei sozinho. Pô, BNI é pra mim? Não, eu tenho que ter 60 funcionários igual a Novos tem, pra poder fazer sentido. Pra quem que é o BNI? É legal que a gente costuma falar que o BNI, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o BNI. Uhum. Justamente porque tem método, tem regras, e nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? E nada assim, todo formato de network funciona, mas o BNI é diferente, é por isso que ele está há 41 anos, 77 países. Então, nem todo mundo vai se encaixar. E aí, trazendo para o pequeno, para o médio, vai muito da estratégia, né? Eu, por exemplo, poxa, eu não tenho comercial, eu não tenho um time comercial, eu estou dentro do consultório atendendo. Então, enquanto eu estou atendendo, eu tenho 58, 60, 70 pessoas que fazem parte da minha equipe, que estão treinadas, que sabem me vender. Por outro lado, às vezes é uma pessoa que tem uma empresa grande, mas quer abrir mercado nos Estados Unidos. Ele pode utilizar a ferramenta do BNI para se conectar lá também. Então, eu acho que é muito mais olhar para o objetivo do que eu quero. Estou entrando por quê? Do que, de fato, para quem que serve. Será que é para mim? Porque oportunidade tem para todo mundo. A gente conhece várias especialidades que têm muito sucesso dentro do BNI. Os mais diversos perfis de empresas, perfis de empreendedores. Hoje mesmo, uma pessoa, um empresário, finalizou o processo dele em Petrópolis. Ele tem uma empresa de estofados, 75 funcionários. E tem outra pessoa do lado, que vai estar sentado do lado dele, que é autônomo, trabalha sozinho. Tá? Então, depende assim, da estratégia, como a Monique falou. Cabe todo mundo lá dentro. Depende do que a pessoa quer e se ela consegue se adaptar ao método. Se ela consegue seguir isso aí que a gente está falando, né? Tem regras. E o que eu acho muito legal é um MBA da vida. Porque eu estou dentro de uma reunião, hoje, por exemplo, eu tive reunião. A gente tinha 90 pessoas dentro de uma sala, em uma reunião do BNI. A oportunidade que eu tenho de me conectar com a pessoa que tem 30 anos de empresa, Exato, 40 anos de empresa, que tem um time grande. Às vezes a gente tem um membro, né? Na verdade, 2 membros em 3 Rios, que os caras dominam muito inteligência artificial. A oportunidade que eu tenho de sentar com uma pessoa dessa e ter uma aula num bate-papo. Então, assim, para quem tem mente aberta, essa pessoa com certeza vai aproveitar muito além do dinheiro no bolso, sabe? A gente até brinca, né, que são os intangíveis do BNI. Sim. É muito maior. Eu mesma tenho hoje um produto que nasceu dentro do BNI, de uma demanda do colaborador, do membro da minha equipe, que falou, Monique, lá na minha empresa todo mundo come errado, você pode ir lá conversar com o pessoal? Então, hoje eu tenho o Nutri na empresa, onde eu vou para dentro da empresa para levar conteúdo, para poder passar uma temporada ali, né, com o pessoal. Então, até próprias ideias, produto novo nasce muito dentro do BNI. Sociedade nasce dentro do BNI, enfim. E assim, um último detalhe, tem gente que às vezes pensa, igual eu falei, que tem um cara que tem 75 funcionários, tá do lado do cara ali que é autônomo. Às vezes as pessoas falam assim, tá, mas quem que tá lá? Deixa eu ver qual é a empresa que tá lá para ver se eu vou fazer negócio com ela. E o BNI não é sobre isso. O que importa é a rede de contato das pessoas. Porque às vezes essa pessoa que é um autônomo, que é uma pessoa que trabalha sozinha, né? Então, o caso da Monique mesmo. O que importa é quem ela conhece. Que ela vai gerar essa conexão com alguém lá dentro. E às vezes ela conhece uma pessoa que vai abrir uma baita de uma porta para um outro empresário que está lá dentro. Então, Isso, esse que é o ponto. eu vou até contar um caso aqui, que isso aconteceu, inclusive, comigo. Tem uma pessoa, ele não é da minha equipe, até porque isso é legal a gente falar, a gente pode se conectar com membros do mundo todo, mas ele é de uma outra equipe aqui de Juiz de Fora e ele já tinha 2 anos que ele tentava chegar em uma empresa para vender para essa empresa. E não conseguia.
E aí, um dia, ele descobriu que eu era parente dessa empresa. E assim, em um telefone, 2 dias depois, ele estava com uma reunião marcada dentro da empresa e começou a vender para essa empresa. E Então, tá até assim, hoje. Gente, isso é muito legal, bom. né? Pô, você falou um negócio aqui, é muito bom, MBA da vida real, que você falou. MBA Tem da até um vida livro, não sei se vocês já viram, eu não sei se é essa frase certa, eu tenho esse livro, mas não li ele ainda, que é do Jack Welch, eu acho que é exatamente isso, o ex-CEO da... Ex-CEO não, né, porque ele já morreu, é óbvio que ele é ex, né, mas ele foi CEO da GE por um bom tempo, foi considerado até o maior gestor do último século, e aí tem uma outra frase que não tá escrito assim, mas que fala que o conhecimento tá disperso nas pessoas ou na multidão. É até um austríaco que falou isso da economia, da escola de economia austríaca. E faz muito sentido isso, né? Porque quanto mais você conversa com pessoas, você fala assim, porra, eu não sei nada. Tudo que eu acho que eu sei, tem alguém ali que sabe 2 quilômetros a mais do que eu. E isso é muito bom, né? Eu gosto Isso te muito... puxa, né? Eu gosto de falar de renovar a ambição, né? Que eu também não inventei isso, não. Eu copio isso do Nardon, do G4. Não sei se você já viu ele falando isso. Que é Não. bom sempre renovar a ambição. E eu falei isso com a Brenda. Pô, vamos pro podcast, que é sempre bom. Que ali eu converso com o pessoal, eu renovo a ambição. É assim E, mesmo. porque às vezes precisa, né? Você dar um puxão. E isso deve acontecer muito lá dentro do BNI, Nossa, né? deve Como demais. que é? Porque você vê o sucesso da pessoa do lado ali, você fala, pô, dá pra eu fazer também? O que eu posso ajudar pra chegar ali também? Né? Que você não pode só beber, né? Você tem que sempre... Você tem que né? sempre Isso que ajudar. acontece lá dentro, É. assim. E só um detalhe aí que você falou sobre a GE, Jack Uhum. Welch, olha como são as coisas. Lá em Petrópolis, eles estão organizando um evento à noite com o pessoal do BNI e eles vão convidar um palestrante. E um membro de Petrópolis é amigo desse palestrante que eles estão convidando. E quem que é o palestrante? O ex-CEO da GE em Petrópolis. Nossa, olha só. Que legal. Olha que legal. Que legal. Gente. E dizem que o cara é muito conhecido lá, é um cara muito bacana, um baita de um empreendedor. E olha a coincidência, olha onde as conexões chegam. Uhum. Então, assim, o membro lá, o Felipe, que hoje é secretário de tesoureiro, vai ser o próximo presidente do grupo, ele é amigo dele, conhece e tal, e falou, não, eu vou convidar ele para dar uma palestra pra gente. E aí eles vão colocar isso no evento, né? E esse aprendizado esse é um dos valores lá, aprendizagem contínua. E eu gosto de falar que a gente aprende muito um com o outro. Além de treinamentos que os membros têm acesso, a gente aprende muito um com o outro. E é isso que a Mônica falou um pouco aqui. Dependendo um detalhe que a pessoa te fala, e às vezes é uma pessoa, e é muito democrático isso lá, né? Porque tem pessoas mais velhas, mais experientes, tem seus 30 anos de mercado, e tem a molecada jovem que nasceu na IAI e dá um banho na gente, ensina um tanto de coisa. Né? Então, essa troca de experiência e aprendizado é excelente. E eu brinco com o pessoal, eu falo, ó, o BNI é um MBA que de brinde você faz negócio. Tá? Então, pensa nisso que é bom esse raciocínio. Faz sentido. E vocês, assim, o Yuri falou de renovar a ambição. Vocês trabalham juntos, como um casal. E como um renova a ambição do outro, isso ajuda bastante no dia a dia, esse fluxo aí, como que funciona? Sempre tem reunião de travesseiro? A gente fala, Todo não, dia, Que né? nome ótimo. a gente mas fala assim, não vamos falar mais de trabalho. Não. Aí a gente aqui rapidinho, mas é só por causa disso, a gente fala, ih, reunião de travesseiro. Muito bom. A gente já trabalha junto antes até do BNI, né? O Diego brincou no começo, teve até um restaurante no meio do caminho, então a gente teve um restaurante, né? Lá a gente já atuava junto, tinha mais uma pessoa com a gente. Então, o que a gente tenta fazer é colocar o chapéuzinho na cabeça de cada um. Né? Mesmo sendo casal, sendo uma empresa nossa, a gente construindo junto, cada vez mais a gente vem tentando deixar claro até para o time do BNI, lá na Serrana, com quem eles falam cada assunto. Legal. Sabe? Porque senão vem em mim, vai no Diego, e aí eu falo isso, um fala X, o outro fala Y. Então, isso é uma das coisas que a gente tenta deixar muito claro. Né? E o que a gente vem percebendo, como eu já falo muito de saúde, o Diego muito de negócios, então tá ficando também legal, porque a gente tem encontrado uma forma de levar essa mensagem de forma conjunta mesmo. Né? Seja em treinamentos, seja em palestras, agora a gente tá com só áudio. Fazer um jabá aí, só áudio. É muito bom, já ouvi. Tá no Spotify, a gente pega o microfone, às vezes o celular mesmo, grava um áudio ali, um episódio de 5 minutos e solta lá. Coisa do dia a dia. Exato, e são coisas assim do dia a dia.
né? E um dos episódios a gente fala disso, da questão de estar junto, remando na mesma direção. Claro que tem hora que a gente tem que se policiar, tem dia que eu falo com o Diego assim, ó, não conversa comigo hoje, tá? Tipo, às vezes eu saio do consultório mais tarde, já fiquei o dia inteiro ali, aí eu chego e falo assim, não conversa, amanhã a gente conversa. E assim, né, lugar para registrar tarefa, processos, Tem que porque ter toda a senão, organização, né? realmente, tem que policiar muito isso, porque senão engole, não tem É. jeito. Né, trabalhar em família não é Você não simples, só né? fala disso, né? Eu trabalho com meu pai e meu marido. fica tudo em família, é Gente, desse ótimo, é jeito. só isso, né? Nossa Só porque toda Senhora. hora pinta alguma coisa nova pra Não, e a gente fazer, fica né? com muitas ideias, né? Aí assiste uma coisa, você tem outra ideia, você vai surgindo. E assim, agora, mais pra você, Monique, explica um pouquinho pra gente, vou virar um pouquinho o assunto, sobre a ciência do bem-estar. Conta um pouquinho Legal. o que é. Bom, eu venho da enfermagem, então para mim nunca fez muito sentido ir para nutrição e entregar para o meu paciente um papel, vai lá, a partir de amanhã você tem que se programar, tipo robô, pesa essas comidas e se vira. Que normalmente é o que acontece, né? Já vem mudando muito. Então, na ciência do bem-estar, eu encontrei uma forma de linkar o olhar do enfermeiro, do cuidado, de entender toda a vida da pessoa, né? Que geralmente a gente tem muito isso na enfermagem, de escutar ali a história do paciente, com a nutrição. Então, dentro da ciência do bem-estar, eu vou olhar para o meu paciente de uma forma muito mais completa. Como que é o sono, onde ele trabalha, com quem ele come, com quem ele mora, existe gerenciamento de estresse, existe alguma possibilidade ou já faz atividade física, como que é a alimentação, e a gente vai construindo isso. E não é toma, amanhã, a partir de amanhã você tem que comer X, Y, né? Como eu falei. E aí é uma forma que eu tenho de estar mais próximo, porque eu gosto de acompanhar o meu paciente, de estar ali. E aí, como é que foi? O que aconteceu essa semana? E a gente vai trabalhando os outros aspectos, né? Vou pegar, por exemplo, a questão do sono. Não, é muito complexo eu conseguir mudar um estilo de vida do meu paciente, fazer ele escolher alimentos adequados se ele tem um sono ruim. Aham. Porque uma coisa vai puxando a outra. Então, a ciência do bem-estar é exatamente isso, é olhar tudo. Às vezes, o meu paciente, a gente precisa realmente mudar o estilo de alimentação ali, mas não cabe na rotina dele o que, olhando da parte nutricional, seria o perfeito para aquele momento. Então, a gente vai, o que você consegue fazer amanhã? O que você faz no seu pior dia? Vamos começar assim? E aí ele vai. Aí ele vai ter um sucesso. E aí ele já tem aquela sensação, nossa, mas eu só fiz isso e já melhorei? Então vamos fazer isso aqui agora? Você acha que funciona? E não sobrecarregar, né? A partir de amanhã você tem que treinar 7 vezes por semana, você tem que comer isso aqui, não pode mais sair, não vai existir confraternização. E aí? E a nutrição na parte da saúde mental também desse paciente? Como que fica? Então a ciência do bem-estar é exatamente isso, é olhar para o todo e ir construindo isso junto, porque tá ali interligado, né? Não é de forma isolada só olhar para alimentação. E não é o que eu como, é por que que eu como. Né? E as pessoas às vezes esquecem de olhar para isso. E é muito o porquê que eu como, né? É super interessante você olhar a pessoa como um todo, porque a realidade hoje em dia, nossa, o mundo engole a gente. A rotina engole a gente. A falta de rotina engole a gente, né? Igual agora a gente tem filho pequeno, você não consegue ter a rotina. Cada dia de um jeito, né? A gente, bebê tem que ter rotina. Mais ou menos. A gente tem assim, ok, você segue a hora de dormir, o formato do banho, mas de resto você não consegue seguir do mesmo jeito. Então, é tudo uma coisa atropelando a outra. E realmente olhar para um todo faz muito sentido. E você leva isso para dentro das empresas. Isso, na empresa a gente faz um trabalho, né, que é o Nutri na empresa, exatamente para trazer um pouco de conscientização. As pessoas estão. Eu sou de uma geração, acho que todo mundo aqui, né, que é o trabalho enquanto eles dormem. E no final das contas, agora a gente está pagando um preço altíssimo, né, porque é excesso de cobrança. E isso ainda está muito enraizado em muitos lugares. E as pessoas vão se deixando de lado. Então, hoje a gente tem empresa, eu brinquei outro dia em uma palestra assim, aí tem uma pessoa que me conhece e ele falou, nossa, aquilo foi muito para mim. Você quer dominar o mundo, mas você não bebe água. Sabe? Então, a gente vai para dentro da empresa para trazer a consciência do básico. O básico bem feito funciona. Ele precisa acontecer. E às vezes as pessoas negligenciam isso, porque acham que tem que ser um cenário perfeito. Poxa,
Eu consigo, às vezes, né, colocar uma garrafa de água na minha mesa, eu consigo trazer uma alimentação um pouco mais equilibrada, porque a gente tem diversos estudos que mostram quanto alimentação e sono de qualidade vai impactar na performance, na entrega, do quanto eu vou estar bem. O Abílio Diniz cita, né, no livro dele tem lá que nos momentos de maior pressão no Pão de Açúcar, eram os momentos que ele mais cuidava da alimentação, do sono e não deixava de fazer exercício, justamente porque ele precisa de clareza. E a pessoa que não dorme, que está ali com excesso de açúcar, de farinha, ela pode até achar que ela está Super bem, né? no foco ali, mas não tá, sabe? Então, dentro da empresa, a gente vai muito nesse sentido de conscientizar, né, a rotina da empresa, tanto a liderança quanto o time, e tentar trazer um ambiente ali onde as pessoas se olhem com mais carinho e mais cuidado. E aí entra num outro ponto muito legal, porque aumenta a sensação de pertencimento, a equipe começa a ficar mais engajada, mais unida, né? Tem empresas que a gente coloca desafios de atividade física, enfim, dá para construir muita coisa baseado no que aquela empresa realmente busca, sabe? Então é um trabalho que nasceu no BNI, né? De uma demanda de lá e que eu tenho me apaixonado cada vez mais em fazer, porque eu sei que nem todo mundo vai um dia conseguir passar pelo consultório. Então é uma forma de levar essa mensagem para mais pessoas, para impactar. Nossa, o pessoal da Novos ia ficar doido. Eu já tô aqui pensando na 60 equipe lá. pessoas lá, né? As meninas Acho que dá pra fazer um negocinho. Não, as meninas do setor administrativo ali, que ficam na mesma sala, elas têm um potinho do doce, como é que é? Quando elas comem doce, elas têm que colocar um dinheiro lá. Aí no legal. final do mês, quem comer menos doce leva o dinheiro, o negócio Não, assim. é quem emagrecer mais no final do mês leva o dinheiro. Leva o dinheiro, Só que aí foi até eu que ajudei a mudar lá e eu mesmo não participo do negócio. Porque elas falaram assim, não, se você chegou lá e comer um doce, tem que ir lá botar um dinheiro. Mas assim, a pessoa nem vai agir de má fé, mas vai que ela esquece. Aí eu falei, pô, por que vocês não cada uma coloca R$10 por mês aí e faz o emagrecimento? Corre atrás pra emagrecer. Quem chegar no final, leva a caixinha toda. Oh, é verdade. Eu falei, pô, você vai participar? Vou colocar 50. Até hoje eu não coloquei nada. E o Mas exemplo, eu falei que não era certo ele participar, porque ele ia emagrecer muito rápido perto delas. Sim, sim. Eu sou o mais pesado delas lá. Pois não é, tinha então como. ia ser muito mais rápido a quantidade de peso que ele ia perder, ué. Aí não ia Aí ser teria que ser justo. Aí eu proporcional. falei, tinha que ser proporcional. Eu falei, não, eu não vou entrar nesse negócio aí não, Aí já porque tá não é dando ideia proporcional. nova ali, ó. Eu falei, tem que ser proporcional. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar até muito cuidado, né? Trazendo um pouquinho aí. Hoje eu atuo numa clínica junto com o psiquiatra, psicólogo, e a gente tem sempre que olhar para esse lado também. Até que ponto essa competição pode, às vezes, trazer uma consequência. E realmente a questão do peso não faz sentido, Não. porque Legal. o processo de emagrecimento ele é diferente para cada um. Aham. Então a gente tem que mensurar de uma outra forma. Às vezes a pessoa perdeu muito músculo, Exato. foi embora e não perdeu Tem que tanta ser. gordura, E o enfim. percentual de gordura não conta. É. Eu fiquei assim, não. Não, e Jesus. até, eu não sei se eu vou conseguir linkar isso numa pergunta que eu tava olhando você respondendo, eu falei, pô, vou perguntar isso, mas eu já esqueci a pergunta. Mas eu esqueci, pô, eu não anotei, que as outras tudo eu anotei, essa eu não anotei. Igual você tava falando, justamente uma pessoa perde peso diferente da outra. Né? Vamos colocar, mesmo que eu entrasse na brincadeira com elas ou com outras pessoas lá do escritório, eu talvez vou perder mais peso porque eu tenho mais peso para perder. Eu já tô naquele momento, a Brenda fala muito isso, né? Você desincha e depois você começa a perder realmente peso. Aí vamos supor que eu ainda tô inchado para poder perder, eu vou ganhar o negócio, porra, é sacanagem. Mas aí, como que funciona? Pegando a rotina, lembrei a pergunta, pegando a rotina da pessoa hoje, uma pessoa, vamos colocar uma pessoa comum, não é nem o empresário ali que está na frente da empresa, mas um funcionário, porque a gente precisa que o funcionário performe bem, e a gente cobra ele números, né? Só que a gente sabe que às vezes na vida pessoal ali as coisas não estão indo muito bem, ele não tem aquela meia horinha, 40 minutos para poder treinar. Como que a gente consegue ajudar um funcionário ou ele mesmo se ajudar, ouvindo a gente aqui, o que ele pode mudar no primeiro momento? Sabe, aquele cara que ele já sabe o que ele quer na carreira, ele sabe que quer virar um líder do departamento dele, então ele sabe que ele tem que ir um pouco por esse lado, um pouco da saúde, não tem como não... Qual que é o primeiro passo que ele pode fazer? Ele vai parar de comer arroz? Vai parar de comer o bolo? Vai parar de tomar refrigerante, cerveja? O que ele faz? Legal. Qual que é o primeiro passo? Legal. Eu ia falar que ele precisa dormir. Ponto. O primeiro passo é dormir. Primeiro passo. Mas é interessante porque realmente tem diferença, tá? De emagrecimento, a gente tem diferença de biotipo, então cada um responde de uma forma. Mas de uma forma geral, trazendo assim para a parte muito mais de saúde, não só falando de processo de emagrecimento, de estética.
É básico, é o básico. Quanto de água você bebe por dia? Uma conta simples, 35 vezes o seu quilo de peso. Uhum. É o básico pra gente começar. E te falo que a maior parte das pessoas não bebem água. Uhum. Então aí a gente já vai melhorar a retenção. Sono, criar uma rotina de sono. Eu acordo sempre num padrão de horário, durmo sempre num padrão de horário. Vai dar ali, em média, a gente precisa aí de 7 a 8 horas de sono. A gente tem estudos que mostram que as pessoas que dormem de 5 horas para menos têm 4 vezes mais chance de desenvolver doenças, pelo simples fato de não dormir. Não Então, tenham filhos. Então a gente vai olhar para esse sono também. E aí a gente vem para a parte de alimentação. Uhum. Né? Ah, eu tenho que cortar. Eu sempre falo com os meus pacientes que nenhum alimento é vilão. É sempre o contexto do que a gente faz. Né? Não é a pizza do final de semana, não é uma cervejinha moderada ali. É como que está o conjunto da obra. Qual que é o meu padrão alimentar? Aí sim é um problema. Então a gente vai trazer para um padrão com mais verdura, com mais legume. O arroz e feijão ele pode existir, ele não é vilão. Claro que a gente vai sempre, né, de uma forma individualizada, dependendo do perfil, ajustar a quantidade disso. Mas o segredo é esse, né? Ah, vou tomar uma cervejinha no final de semana, intercala com água na hora de comer, de beliscar. Coloca um alimento ali, uma fonte de proteína boa, não fica beliscando os industrializados, né? Os Doritos da vida. Nossa. Agora, apesar de que agora lançou um Doritos proteico, né? Tava Eu vi um acreditando, picolé acho de que whey sim. ontem. Mas não fique ali beliscando o tempo todo. E as pessoas costumam ter muito medo de comer comida. Ah, mas o meu prato é pequeno, eu controlo. Mas o que você come com a mão? E aí é que tá o maior problema, é o que você belisca o dia inteiro. Uhum. Porque a comida, né, arroz, feijão, legume, carne, a caloria ali é ok. O negócio é quando a gente vai pro biscoitinho, a gente belisca uma outra coisa aqui e ali, e não mata fome, não traz saciedade e é muito calórico. Sem contar, né, em aditivos, excesso de açúcar, enfim, que vai trazer muito mais consequência. Então, assim, é o que eu falei, o básico funciona muito. Se a pessoa cuidar da alimentação, né, de uma forma ter um olhar mais intencional, não é restrição total, mas de forma intencional. Você falou da caixinha do doce, tem alguns pacientes meus que eu falo assim, e se a gente pegasse, criasse uma caixinha do Nubank e todo o seu pedido de iFood que você faz durante a semana fosse para essa caixinha do Nubank para você passar o final de semana com a sua família num hotel fazenda e comer e beber tudo o que você quisesse? Uhum. Por que não? Aham. E é Vai só aí ser- que ela vai ver o quanto que ela gasta com isso. Ela né? vai ver o quanto ela gasta e vai fazer sentido, porque enquanto ela come e bebe coisas que teoricamente não estariam na dieta, ela está criando memória afetiva. Uhum. Ela está prestando muito mais atenção, aquele momento é de muito mais valor, porque ela está construindo algo com a vida, com a família dela. Aham. Então não é eu tenho que deixar de fazer, é o como eu faço, que Aham. horas que eu vou fazer. Então é ir por essa linha aí, né? E aí, claro, respeitando a individualidade de cada um, mas não tem mistério. Muito interessante. E assim, isso aumenta tanto, igual você estava perguntando, né, em relação ao colaborador, como a gente também, você está falando aí, tá servindo aqui. A carapuça tá servindo, porque a gente vive nesse turbilhão realmente e a gente sente a falta do dormir quando a gente come coisas que não estão ali de acordo, quando a gente come com a mão, né? A gente Exato. sente logo depois o impacto daquilo, porque dá um pico de energia, depois baixa tudo, e a gente sabe disso. E junto com isso vem a atividade física também, né? E cada vez mais a gente vê os empresários, os grandes empresários, CEOs aí, né? Eles se tornam também influenciadores das marcas deles, e a gente vê como eles têm rotina de treino, têm rotina Tá na alimentar. agenda, né? Assim, tá na agenda, é prioridade. É. Então, assim, vocês são, né, uma dupla aí que realmente segue isso, né? Influencia nisso, né? Influenciam A também gente ainda vai pessoas, chegar né? nessa parte do quanto que eu sou influenciado. Mas eu quero fazer um comentário em torno do que o Yuri falou e conecta nisso, e eu acho que vai desaguar aí no RMI. Aham, Eu quero chegar ele nessa pergunta. ele falou assim, o funcionário às vezes não tem tempo ali para fazer um exercício e tal. Aí entra o que a gente fala muito de autorresponsabilidade. Será mesmo que não tem tempo? Pega de verdade a rotina com atenção e olha, será quanto tempo que ele passa no celular durante o Aham. dia? A gente tem observado muito isso e tá assustador, assim, a dependência que as pessoas estão tendo. Quando a gente se vê nisso, um fica policiando o outro, falando, olha, pô, você tá muito tempo no celular, que isso? E a gente não desgruda daquilo. E as pessoas estão assim hoje, né? E esses dias eu tava conversando com um professor, muito experiente e tal, e ele falou, Diego, você não faz ideia de como que a juventude tá né, viciada em eletrônico, em celular, em tablet, enfim.
Então, o que eu gosto de trazer para reflexão é isso, né? Será mesmo que não tem meia horinha, uma horinha do dia para fazer? E aí, enquanto entra no RMI, por quê? Teve um dia que eu acordei de manhã, tava aquela chuvinha, um tempinho meio frio, e aí eu O falei, dia feio, né? Que poxa, você dia coloca feio, no aquele dia Instagram, feio. né? Nossa. Aí eu não queria ir pra academia, aí falei, poxa, eu vou, né? E fui naquele desânimo. E no caminho, eu fui observando o comportamento das pessoas. Tinha gente saindo com capa de chuva, com criança para levar na escola. Tinha o camaradinha do correio com sombrinha, correio não, de energia ou água, não sei, que ele vai na casa lá tirando, imprimindo ali, colocando na caixinha do correio. Enfim, eu fui observando a rotina das pessoas com a parte, digamos, profissional delas. Estava sendo cumprido mesmo com dia feio, frio, chovendo. E eu com preguiça de fazer uma atividade física. Cara, não faz sentido, sabe? Então, assim, quando você marca um compromisso com alguém, uma reunião com um cliente, pode o mundo estar caindo. Você vai, você não vai deixar de ir, né? Você quer cumprir o seu compromisso, você quer cumprir aquilo que você assumiu com outra pessoa. Então, por que você não cumpre com você? Com a sua agenda? E aí surgiu a sigla, né? Eu brinquei, a reunião mais importante é com você. Depois vem as outras. E é o que a Monique falou, as pessoas vão deixando pra lá. Ah, depois eu faço, agora não é o momento, eu preciso focar no meu trabalho. E, de repente, faz assim, ó. 10 anos se passaram e a pessoa tá remando, do mesmo jeito. E tá ali. Eu vi um Reels, cara, esses dias, era de um monge Shaolin lá falando que quando você tá com o seu corpo bom ou sua saúde boa, você tem vários problemas. Quando você tá com a sua saúde com um problema, você só tem um. Só tem um. Porque só tem aquele, porque já era, você não tem muito E nem o que sempre fazer. dá tempo de recuperar. Exatamente, porque na hora que vem aquela porrada, porque é um acúmulo, né? Não é um dia. Eu acho que é o Guto que fala isso, que você fica muito bom no que você faz todo dia. E ele, pô, o que você faz todo dia? Exatamente, e foi aí que eu comecei aí eu comecei a consumir, eu acho que eu até falei com você, né, no evento, aí eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo, e aí foi indo. Aí, pô, o Felipe nasceu. Na hora que o Felipe nasceu, eu olhei pra ele. Responsabilidade aumenta. Nossa, Eu juro pra você, eu olhei pra ele e falei, nossa, esse moleque precisa que eu seja o mais forte em qualquer lugar. Não pode ser diferente disso. E aí, né, aí mudou tudo. mudou tudo. Aí eu comecei a ir pro RMI, né, que é a reunião mais importante. E, cara, vira e mexe eu falho de postar, mas eu tô sempre lá. Esses dias eu falei porque o Felipe não dormiu. Aí entra esses momentos, e a gente também tem que saber também até que nível a gente se cobra, até que nível a gente entende. Tipo, ok, falhou hoje porque o Felipe não dormiu, então final de semana eu vou uma vez a mais. Ou, exato. né, a gente, porque realmente tem coisas que fogem ali no controle, mas em algum momento a gente vai. E será que Não falhou? aceitar, né, assim. O que você fazia antes do Felipe? Verdade aí. Nada. Talvez não fazia. Então você não falhou. Exato. E assim, essa falha, ela é muito entre Não é uma aspas, coisa, né? porque, assim, a gente fala, né? O importante é você conseguir voltar. Porque a gente tende a, às vezes, chutar o balde, né? Ah, já não fui hoje, aí engata amanhã, aí depois não sei o quê. E aí, de repente, você já tá uma semana parado, um mês parado. Então, o importante é voltar. Né? Então, beleza, vai ter um dia que não vai dar. Não vai dar. A gente também não vai 100% dos dias. Ponto final. Tem dia que não dá pra ir, ok. Mas o importante é tá na mente que, olha, amanhã eu tô lá. A agenda vai deixar, o compromisso de hoje, a correria de hoje foi hoje, amanhã tá na agenda, eu vou lá. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, não vou lembrar de qual livro foi que eu li, mas a gente não tem que ser perfeito, a gente tem que ser bom e não parar. E isso eu vejo muito no consultório, que as pessoas chegam, né, principalmente quem tá começando, criam um cenário fantástico. Eu vou começar na academia, eu vou 5 vezes por semana, e aí eu acho que tô pensando em fazer aula disso no final de semana. Aí eu falo assim, calma aí. O que você faz no seu pior dia? Que foi o que a gente falou. No meu pior dia eu consigo ir 3 vezes. Então tá, então a nossa meta é 3. Aí eu ainda brinco, eu falo assim, o dia que você for 5, você esfrega na minha cara.
Não tem problema. Mas Essa eu quero é muito 3. bom. 3 é no pior dia. Exato. Porque isso muda a visão da pessoa sobre sucesso. É o que você falou. Poxa, se eu coloco 5 e eu falho um dia, eu vou 4, eu me cobro de uma forma absurda, como se eu tivesse errado. É o contrário. Mas né? se eu me comprometo a 3 e entrego 4, entrego 5, caraca, sou bom pra caramba. Aham. Então a forma como a gente encara isso no processo também faz muita diferença, E né? isso é assim, encaixa em quase tudo na vida, né? Porque eu tô pensando como empreendedor ali que a gente vive no dia a dia na correria, isso também se encaixa em muitas coisas que a gente quer dentro dos nossos negócios e tudo. Mesma coisa, porque eu lembro quando a gente se conheceu, né, que o Yuri tinha muito pensamento de, não, se eu não for malhar 6 vezes por semana, eu nem vou. Era assim, ele era revoltado. Não, e o jiu-jitsu, né? Não, se for 2 vezes, cara, 2 vezes não serve pra nada, não. Tem que ir 5. Eu Aí eu não ia falava, nem 2. Yuri, vai só as 2, você gosta tanto. Não, não vou, porque se não posso ir 5, pra que eu vou gastar esse dinheiro? Aí ele começou a consumir esse tipo de conteúdo. E aí mudou totalmente, tanto nessa parte da vida quanto nos negócios também, né? Entende que as coisas vão aos poucos. Calma, vamos planejar, vamos fazer. Eu sou do tipo que se eu falar, vou 5 vezes por semana, eu vou ir 1 mês, 5 vezes por semana, depois eu vou desistir. Então é melhor igual eu voltei, né, depois do parto e tudo, voltei, vou fazer atividade física 2 vezes por semana. Agora eu já estou indo 4. Então, Exato. se eu não for por partes, eu não vou manter a frequência. Porque vai no exagero. E aí a gente acaba não conseguindo alcançar o É o resultado, voo de né? galinha, né? Na Exato. mesma velocidade que sobe, ele desce. Você falou um negócio muito, muito interessante que é consistência, né? Você não falou essa palavra, mas consistência. Eu tava vendo um podcast do Marcelo Toledo. Vocês conhecem, né? Aí ele falou, pô, o pessoal acha que nossa rotina é boa, nossa rotina é estrondosa. Não, cara, nossa rotina é muito chata. Porque é sempre a mesma coisa, mas é isso que faz eu chegar onde eu tô. Se eu faço diferente, é uma vez que eu faço diferente. A minha consistência, minha rotina é essa. Eu acordo, faço o que eu tenho que fazer, vou treinar. Amanhã, acordo, faço o que eu tenho que fazer, vou treinar. Eu como sempre um pão com ovo, pão integral, com 3 pães integrais com 3 ovos. É isso que eu como todo dia. É chato, gente. Não é legal, não. Só que eu entrego, só que todo mundo via aqui o meu output, eu não lembro a palavra que ele falou, mas o que eu entrego é isso aqui. E todo mundo acha que é esse glamour, mas não é, gente. É chato. É chato fazer. Tem uma frase, né, que você usa. Tem um estudo disso que um pesquisador, ele estudou atletas olímpicos durante muitos anos. E aí, nesse estudo, mostra e fala que se fosse filmar e colocar num vídeo time-lapse, a gente dorme. Porque é a mesma coisa, né? mesma coisa. Aí tem uma frase lá que eu não vou lembrar agora, mas que é exatamente isso, assim, não como é que é? Poxa, esqueci, mas ele fala sobre isso, sobre... É chato, né? Tem um termo que ele usa lá, o Wesley de Lanogard fala muito disso também, mas é um termo lá que ele usa, se eu lembrar eu falo aqui depois, mas que é muito, muito interessante, que a tradução dele é essa. Você faz muitas vezes sempre a mesma coisa, né? Então, a excelência da trivialidade, algo nesse sentido. Legal. É trivial, entendeu? Então, Aham. mas você faz muitas vezes e você fica bom naquilo. E eu vejo Exato, assim, exato. a gente está conversando aqui e você falou da questão da geração, né? Da geração que a gente veio a gente trabalha enquanto eles dormem. O professor ficava falando, o que você faz de 12h às 6? Nossa, eu vi muito isso. gente, eu ficava com uma raiva, durmo, preciso dormir. Não preciso. Então, eu vejo que essa geração que está vindo depois da gente, já está vindo com uma mentalidade ok, são viciados ali nas redes sociais e tudo, mas tem muito conteúdo sobre saúde. Tanto é que eles não colocam, a imensa maioria não está colocando o trabalho acima de tudo, né? O que é até muito difícil para outras gerações entenderem. Tipo, o meu pai, viciado no escritório, viciado na Novos, ama aquilo ali, e ele não entendia que eu poderia amar tanto quanto ele, sendo que eu abro mão de chegar às 8 para eu poder ir na academia e poder chegar às 9, porque aí eu faço as coisas com calma e tudo mais. Hoje em dia, quem chega às 9, 9h30 é ele. Porque ele vai na academia. Porque ele não deixa de ir na academia. Exatamente. Então, assim, foi uma influência nossa nele o ali. Antônio pega pouco peso, só pra todo mundo saber. Ele treina fofo. Ele treina fofo, sacanagem. Mas, assim, ele fala que o exercício físico é o remédio dele, que ele é extremamente ansioso, né? Então, assim, ele e eu. Mas, e aí ele fala, Brenda, tem que fazer exercício, Só tá pra me você saber, a gente ajudando. treina junto, tá? A gente treina na mesma academia, por isso que eu falo isso. A gente encontra ele lá, né?
E é exatamente E é isso. justamente, eu vejo essa diferença dessa. E rapidinho, é que a gente fala que a gente quer ser o exemplo pro Felipe, porque a gente não cresceu nessa realidade. Na nossa época, minha mãe fala que na época dela, a academia de ginástica era novidade. Eles faziam, não tinha esteira, corria no estacionamento do prédio que era a academia. Então, assim, eles não cresceram vendo atividade física como uma coisa normal. E a gente quer que o nosso filho veja isso como uma coisa natural. Entendeu? Não, a dia de educação física na escola era terrível. Não, Né? eu olho. Era Acabou que o horrível. podcast virou pra gente, né? A gente fica Nós falando. estamos vendo. Que Agora a gente ótimo. já vai devolver pra vocês. Mas eu vejo os meninos na minha época, na minha época, né? 70 anos. Quando eu tinha 14, 15 anos ali, eu sempre fiz luta desde muito novo. Eu lembro você falando no podcast, você sempre fez exercício também, né? Esporte desde moleque. E aí eu olho os meninos hoje com essa idade, eu falo, cabrão, eu falei, pô, Felipe, não vai ser daquele jeito. Você vê os moleques tudo desengonçados, cara, não tem estrutura muscular, sabe? Eles tudo torto. Eu falei, gente, não é possível. Bota os moleques pra fazer luta, sei lá, qualquer coisa. Não pode nem mais jogar bola na escola, pô. Como é que chama lá? Educação física? Corta pro Felipe com 15 anos dando um estirão, ficando todo desengonçado, Não magrelo. vai, não vai ser assim, não, vou dar jeito nisso. Ele já vai crescer com estrutura, né? Não, 4 anos tá no jiu-jitsu. Não, 4 anos. Entendi. Isso aí eu ia falar muito. O ambiente ele influencia totalmente. Influencia. Né? Mas essa questão da academia, quando a gente olha para uma época mais antiga, eu acho que a academia era muito vista como o lugar de ser maromba, de ser Marombeiro. grandão. Tanto é que, assim, pacientes que eu encontro mais velho, meus pais, a gente às vezes fala assim, vocês têm que ir pra academia. Não, eu não quero ficar daquele jeito, não. Foi quem dera, Malhei um mês. 3 meses, acha 3 que vai meses. fazer... Falei Eu com meus falo... pais, tem que nascer de novo pra conseguir ficar forte. Eu falo às vezes com mulher, principalmente, falo assim, treina superior. Ai, mas eu tenho um medo de ficar com... Falei, quem dera se fosse dessa rapidez. Não é assim. Você vai treinar a vida inteira e não vai Vou ficar igual homem. Pega os homens hoje em dia, vai ver se vai ficar igual. Não fica, não. Então, assim, existe ainda, né, essa coisa de vir quebrando isso. Uhum. E o mercado wellness está crescendo demais. Isso é muito legal, a gente percebe isso, né? Eu acho isso muito bom também, porque vai crescer com uma influência diferente. Eu vejo que a geração do nosso filho, os pais na nossa idade estão muito preocupados com isso. Preocupados com vício em telas. O tanto que a gente está sofrendo com a sobrecarga de trabalho realmente. Porque é muita informação, as coisas mudam muito rápido. Você todo dia tem coisa nova para fazer, coisa nova para destrinchar, tecnologia chegando. E aquela informação te engolindo. E a ansiedade. Então, como a gente vai fazer para que o nosso filho sofra menos? Vai ter os sofrimentos da época dele, que vão ser outros, vai sempre surgir. E tudo. Vai sempre ter alguma coisa nova e tudo, mas o que a gente puder fazer para influenciar bem, isso é ótimo, porque pesa na gente, né? Até você, como nutricionista, você vai lá, lida com o empresário. Vamos colocar a gente, nosso filho já tá maior. Você já cuida da gente. Hoje em dia, você vê o filho do empresário, ou o próprio empresário trazendo o filho dele para esse mundo. Como é que você vê isso? O que tá acontecendo hoje, né? Eu encontro dos dois cenários, né? Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que, né, um empresário de outra cidade, inclusive, que está nesse processo de mudança de estilo de vida, já foi muito ativo e tudo. E aí a gente chegou numa conversa de por que ele está mudando o estilo de vida dele, mas está esquecendo de mudar a compra do mês dos filhos. Qual a lógica disso? Compra aquele biscoito recheado, caprichado. Então, né? assim, eu vou proibir? Não, mas livre acesso? Por que você está olhando para sua performance? Então, assim, a gente precisa pensar 20, 30 anos. Né? Eu, por exemplo, eu cresci tendo acesso a doce. Sofri para poder aprender a comer com educação. De vez em quando ainda dá. Eu não prefiro não ter. Então, se eu tiver, eu não vou conseguir parar uma barra de chocolate num quadradinho. Eu vou comer até ela acabar. Então, eu não tenho. Então, assim, a gente, quando fala de nutrição na família, né, naquele paciente, a gente vai olhar para quem vive com ele ali e, de uma certa forma, a gente vai falar, poxa, vamos levar menos para casa? Se eu compro 10 pacotes, vamos começar a comprar 5 para a pessoa também, para a criança aprender a escolher o momento de comer, que ela vai ter que ficar o resto do mês sem. E, por outro lado, eu tenho pacientes, né, eu tenho um agora... Ele já é meu paciente há um tempinho, passou por um processo de emagrecimento super legal, e que o filho queria fazer uma prova e precisava de TAF. E, né, foi lá, porque ele tinha feito uma prova,
não tinha sido aprovado no TAF por muito pouco, e aí ele veio pro acompanhamento pra gente se preparar pra ele fazer o TAF. Foi aprovado agora, inclusive, tá pra Pô, que lá, bom. né? Então, assim, hoje o pai é meu paciente, a mãe é meu paciente, ele foi meu paciente pra gente se preparar pro TAF. Então, assim, a gente encontra muito esse cenário. Hoje o meu foco não é atender criança, Uhum. mas Acaba. o pai é que compra. Sim. Né? A autorresponsabilidade que o Diego falou, né, no BNI, nos negócios, também é para isso. O meu filho, né, eu não tenho filho, mas assim, a criança não vai pro mercado comprar, Não, não. né? Eu lembro Então, o meu pediatra, pô. Eu lembro até hoje, gente. Juro pra vocês, juro pra vocês. Eu posso pedir um áudio dele falando isso, pra você me lembrar, né, também. Porque ele é pediatra do Felipe hoje, pois eu já tenho 31. Então ele, no mínimo, ele tem 30. Né, só de carreira. E aí minha mãe falou, eu lembro meu pai falando com ele assim, nossa, mas esse menino come lá, eu gostava muito de biscoito recheado, guloso, fiz propaganda, guloso, de morango, porra, bom demais aquele negócio. Aí meu pai falou, mas ele sempre come esse guloso? Aí ele falou exatamente isso. Eu lembro que depois parou a conversa. Ele falou, mas ele come porque você compra. E acabou a conversa. Acabou. Acabou. Eu lembro de eu indo embora, sabe? Eu nem lembro o que aconteceu ali depois que isso ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, mas não é verdade, eu só como porque tá ali. Entendeu? Exato. Exatamente E a gente já justamente tocou um isso. pouco nisso aqui, e eu gosto de falar, né, em palestras, provocar mesmo, que, né, falar pra turma que tá assistindo ali. Se você tem filho, você tem responsabilidade tripla. Primeiro, você precisa ser exemplo. Então, é isso. Seu filho vai repetir o seu padrão. Segundo, você precisa estar forte para ajudar quando ele precisar, física e mentalmente. E terceiro, você precisa dar o mínimo de trabalho possível quando você ficar velho. Muito bom. Então, Faz todo sentido. né? Faz todo Você sentido. precisa ter perna forte, pelo menos para sentar e levantar da privada. Aham. É o mínimo, né? Então, você envelhecer com qualidade de vida. Tem um livro disso que é do Peter Attia, é o Outlive. Uhum. Ele fala isso, tem um termo lá que é o lifespan, porque viver muito não necessariamente é bom. Porque às vezes a pessoa vive muito, mas toda Definhando, né? incapacitada e não consegue ter um mínimo de qualidade de vida. É. O ideal é que você tenha qualidade de vida, Uhum. né? Então ele traz esse conceito dentro do livro e é isso que a gente tem que buscar. E é o que a Monique falou, é pensar 20, 30 anos, sim, Uhum. sabe? E como que eu vou estar daqui a 30 anos, né? Eu vou estar forte ainda para ajudar pessoas que dependem de mim, que eu gosto, enfim. E para ter a minha independência, né? Uhum. Existem hoje aí vários testes que fazem, teste de apreensão, Aham, de que é de pegada. você Eu ia falar de pegada para descer uma escada, para você ter firmeza para segurar, porque se a perna falhar, segura, Uhum. né? E hoje boa parte aí dos acidentes que acontecem com idosos e tal é que muitas vezes incapacita, Exato. é que encurta a vida, enfim. Então tem tudo isso para se preocupar dentro desse contexto aí Eu de ficava no filhos, né? escritório, você lembra? Ele tem um negocinho Com que coisa, o fica pessoal fazendo fala, mas você exercício. não treina, não faz isso aí na academia? Não, eu faço, pô, mas isso aqui é pra na hora que eu tiver 80 anos, se eu escorregar, eu ter força o suficiente pra segurar e não quebrar o fêmur. Mas de onde você viu isso? Ah, cara, eu vi isso em algum lugar na internet, fez sentido pra mim, eu tô fazendo. Ele tem os negocinhos de fazer Isso, eu fico fazendo exercício. assim, Fica. Voltando no estudo que você falou, o inegociável veio da onde? Veio disso tudo? Conta o porquê que... O que é o inegociável, por que ele foi criado Bom, e como é que a gente entra? inclusive eu tô devendo um vídeo no meu Instagram explicando o inegociável, porque poucas pessoas Olha sabem. o corte, viu? Olha o corte pro Instagram dela, para aí se prepara. Fala com o seu público. O que que acontece? A minha mãe teve câncer quando eu era adolescente. E aí, quando eu devia estar com os meus 25, 26 anos, na enfermagem eu tomava remédio para pressão, remédio para arritmia e um colesterol daqueles. E aí um dia o meu médico falou, Monique, não tem jeito, a gente vai ter que entrar com remédio pro colesterol para poder segurar isso aí. E na época, assim, um pouco antes eu trabalhava, aí vem aquela coisa, né? Trabalhava em 2 empregos, chegava 7 em um, 8 em um, ficava até 4 da tarde, entrava 6, 18 no outro, saía 22. Então, assim, uma rotina muito maluca. E aí, nessa mesma época, eu comecei a ter que fazer exame regular. Então, de 6 em 6 meses, eu preciso fazer exame. E por conta do fator genético, né? E aí, eu falei, cara... Porque minha mãe teve com 36, daí a gente começa 10 anos antes. Uhum. E eu falei, gente, eu sou uma bomba relógio. E assim, o fator genético, ele importa? Sim. Mas o que eu faço da minha vida e meu estilo de vida é muito maior do que o meu fator genético. Uhum. E eu não estava fazendo. Então ali eu acho que foi, assim,
a virada de chave para mim. E eu lembro que eu falei, eu me recuso a tomar o remédio. Me dá 6 meses que eu vou resolver isso. E aí eu sempre gostei muito de esporte, mas não tinha a constância, sabe? Aquela coisa da academia. Era tipo, vamos jogar um vôlei, vamos não sei o quê. E ali eu falei, não tem mais jeito. Se eu quiser passar dos 36, eu preciso me cuidar, porque tem até uma palestra minha que eu coloco uma imagem de uma arma. E eu falo, a genética, ela é uma arma, mas eu aperto o gatilho, né? Tô isenta? De forma alguma, mas hoje eu tenho 50% de chance. Antes eu não tinha nenhuma. Então foi muito por conta disso. E aí, o inegociável nasceu muito natural, porque para mim é inegociável. Então eu ia na academia, postava uma foto e escrevia inegociável. Às vezes postava um prato ou outro de comida, inegociável. Ó, o alerta de novo. Postava o prato de comida e escrevia. E não sei se dá. Volta um cadinho que a gente, ó. Então, eu ia para academia e colocava lá, inegociável. Postava um prato de comida, inegociável. E assim, muito para mim, sem contar, né? Tanto é que não tem nada disso no meu Instagram contando o porquê do inegociável, porque é uma coisa muito íntima e muito pessoal. E aí entra ano, sai ano, inegociável. Aí começou. Chegava na academia, e aí, negociável? Bem? Eu falei, gente. Aí, às vezes, a pessoa postava, escrevia negociável e me marcava. Aí, né, como bom marqueteiro que o Diego é, eu falei, cara, as pessoas estão me chamando de negociável. Ele, então a marca tá pronta. Tá Vamos validada, né? lá. E aí começou, né? Aí as pessoas começaram a usar cada vez mais, a mencionar cada vez mais, foi pegando. E aí hoje a gente tem, né, o projeto Inegociável, a gente tem camisa, a gente tem uma comunidade, né, que é justamente para falar de negócios, saúde, a gente fala de estoicismo também. Então, assim, isso tá crescendo, tá sendo de uma forma muito natural e muito leve, porque é o que a gente vive. E eu fico, no final das contas, assim, muito feliz. Acho que semana passada chegou uma paciente para mim que eu não sabia até de onde ela tinha vindo. E aí, na conversa, ela falou assim, Monique, eu preciso criar meu inegociável. Eu falei, oi? Como assim? Então, é legal, porque isso vai espalhando, vai chegando em outros lugares, sabe? E eu tenho uma dinâmica que eu fiz outro dia, até em um evento, que era trazer para as pessoas a reflexão do que é inegociável para você. Porque é isso que vai te sustentar no seu pior dia. Ir na academia no dia que você acorda bem, É fácil. É né? fácil. fácil. Escolher um prato de legume, de salada do dia que você tá, é legal. Mas o que te mantém? O que te tira da cama no seu pior dia? E isso é muito profundo. Eu costumo dizer que isso, às vezes a pessoa chega assim, eu quero emagrecer. Mas não é isso que vai te sustentar. A estética não vai te sustentar num estilo de vida saudável. Tem que ser muito mais profundo. E isso é íntimo para cada um. Então eu sempre proponho pro pessoal, falei, pensa o que é inegociável para você. Faz uma listinha. E nasceu, foi dessa forma, tá crescendo e eu fico muito feliz em ver que atinge tantas outras pessoas, sabe? É muito positivo. Isso é motivação. Motivo Pra para ação. ação. Tem gente que acha que motivação é empolgação. Não é, são coisas diferentes. Qual o seu motivo para ação? O que te tira da cama? É você olhar pro seu filho e falar, poxa, eu preciso. Eu preciso dar exemplo, eu preciso estar forte, eu preciso estar, né, inteiro. E daí que vem, né? Na neurociência, falar de motivação é isso, é motivo para ação. Outro dia o Wesley fala muito isso. Ele fez um post muito interessante que ele falou que ele parou de roer unha. E aí, por que ele parou de roer unha? Ele começou a fazer jiu-jitsu e quando ele pega ali no kimono do adversário ali, e é branco a maioria das vezes o kimono, a unha dele, né, aperta, força muito, como ele estava roendo unha, começava a sangrar absurdamente e o kimono da pessoa ficava tudo vermelho. E esse motivo para a ação dele foi muito forte, porque ficou constrangedor para ele. E isso fez ele parar de roer unha. Olha só, que engraçado. E eu mandei para um amigo Que rói que rói unha e que tá parando. Eu peguei esse gatilho e falei, cara, pensa nisso. E aí ele falou, putz, eu tô justamente incomodado com isso nesse processo e vou fazer. Legal. E aí outro dia ele me mandou uma foto de visualização única da unha dele. É mesmo? Já Que crescendo. legal.
Cara, que doideira. Tem um cara no YouTube agora não, eu comecei a acompanhar tem pouco tempo, que é o Ernesto Reis. Não sei se já ouviram falar. Sei. O ex-Forças Especiais, Pense né? como Forças Pô, Especiais. o cara é sensacional. Eu, quando mais novo, queria ser militar, então eu me encontrei muito nele ali. E aí ele fala que, eu não vou lembrar os três, mas ele fala que a gente muda por 3 motivos. É medo, constrangimento e tem um outro que eu não lembro agora. E é exatamente isso aí, né, cara? Quando eu comecei também essa minha mudança, essa vontade que eu tô de fazer essas coisas, foi muito por medo, porque eu falei, pô, se de hoje pra amanhã, se eu morrer, de hoje pra amanhã, com o Felipe com 10 meses, quando eu pensei se ele era até mais novo ainda, eu falei, pô, esse moleque nunca vai lembrar nunca vai saber quem eu fui. Eu falei, não pode. Aí dá aquele frio, né? Dá aquele embrulho no estômago. Eu falei, não pode, porque senão ele vai ter outra pessoa como referência. Ah, não, pô, tem meu pai, tem meu sogro, né? Outro homem como referência. Eu falei, não pode ser, tem que ser eu. E eu tenho que levar, caminhar junto com ele pros locais que eu acho que fazem sentido pra ele. Eu falei, não pode isso acontecer. Aí veio essa mudança justamente pelo medo, cara. E eu acho que faz muito sentido quando você toma essa porrada assim, né? Você acorda, né? É meio pesado, mas é o que faz a gente mudar muitas mas vezes. eu acho que se não for uma coisa pra te mudar, Que te tirar que seu tem rumo, impacto, né? Não muda, né? O Guto que fala isso, você tem que falar assim, eu não aguento mais, não é eu quero mudar, eu não aguento mais ser assim. Aí isso você vai fazer mudar. Porque quando você quer, você tem escolha de não fazer. A gente acaba gerando isso de vez em quando em palestras, em treinamentos e tudo, mas é positivo, porque e a Monique outro dia ela contou que teve uma pessoa que falou isso com ela, nossa, a primeira vez que eu te ouvi, eu te odiei. Porque, cara, a gente vem e fala algumas verdades mesmo, dá um sacode, igual eu falei aqui, cara, será que é falta de tempo mesmo? Sabe? Sim. Faz a pessoa parar pra refletir um pouco. E aí, depois que ela cai na real, sai um pouco daquela revolta que teve ali no início, daquele impacto, que é o famoso bateu, doeu, leva pra casa que é seu. A pessoa acorda e fala, pô, realmente faz sentido, né? E aí ela passa a olhar pra gente, pra pessoa que provocou com um outro olhar. É porque o mundo tá muito assim, né? Todo mundo passa a mão na cabeça, passa pano. Pô, não vamos falar assim não, que eu acho que ele não vai gostar. Porra, é justamente o que você tá precisando. Você ouvir desse jeito. E a gente só se incomoda com algo que de fato... Que é realidade, né? Você quer mudar, você tá incomodado. Se te tocou, é porque... Exatamente. E isso em todos os sentidos, né? Em todos os lugares. E é muito legal, né? Igual o Diego falou. Ele falou que te odiou. Hoje a gente tem um resultado lindo, tá construindo uma história linda. Que bom que você me odiou no primeiro momento, porque isso te tirou da sua zona de conforto. Exato. E assim, não é um processo fácil. Não é. Mas a gente também não precisa buscar a excelência, né? Eu não vou abrir mão de tudo da minha vida, do resto da minha vida, porque eu tenho que fazer isso. Eu finalizei um livro agora recente que ele fala muito sobre isso. Que a gente passa por processos e às vezes a gente precisa dedicar um pouco mais. A gente vai em um extremo. Eu tô num período da minha vida que eu tô com um projeto no trabalho e às vezes eu vou ter que dormir um pouco menos. E às vezes vai ficar mais corrido, eu não vou conseguir ir 4 vezes na academia, mas vou conseguir ir caminhando pro trabalho e tá tudo bem. Só que isso tem que ter tempo, prazo. O problema é que hoje a gente vê ainda muito que isso se torna crônico, né? Que é o que o Diego falou, as pessoas passam ali 30, 40 anos, na hora que vê, meu Deus, já é agora. Um piscar de olhos, e aí é a hora que assusta realmente. Então, é muito mais essa mudança de mentalidade de que você pode sim fazer jiu-jitsu 2 vezes, você não precisa fazer 5, do que, né, repetir, do que querer buscar excelência, porque isso realmente não é sustentável. Eu tenho que trazer a pauta para negócios. De volta. A gente vai trazer a pauta de volta para o negócio. Podemos dizer facilmente que isso reflete então, é isso desempenho profissional. Só que eu quero trazer 2 coisas. Você é o Ironman, né? O 73 que você fez. 70.3, E o 21. 21 km que tá no pode falar? Pode falar. Eu vi no seu Instagram, então foi então alguém. Eu quero, você vê muita galera do negócio fazendo o Ironman, né? Muita galera fazendo ultramaratona, aqueles negócios tudo. Quando eu não lembro quem fala, acho que foi o Benchimol. Não, o Nardon, o Nardon que fala que correr uma maratona é fácil, o difícil é se preparar para ela. E a galera que hoje começa muito negócio, parafraseando isso, porque o 73, ou o Ironman qualquer, que esses doidos gostam de fazer, que não é qualquer um, né? Não é um negócio simples, não é fácil. Outro dia eu tava, tenho que contar isso, outro dia a gente tava na praia, começou a chover, aí eu saía, não sei se você lembra, porque eu ia brincar com o Diego.
Aí eu saí correndo, o Felipe tava com a minha cunhada, eu saí correndo descalço, saí da água, saí correndo descalço, fui até o carro. Eu falei, nossa, essa deve ser a sensação que o Diego teve que correu o Ironman. Saí do mar. Você Saí do falou. mar, você lembra? Pô, saí correndo descalço, pô, eu lembrei de você na hora. Maneiro. Mas, cara, o que a Brenda até falou, né, que eu quero fazer o jiu-jitsu 7 vezes por dia, treinar 3 vezes por dia, 7 vezes por semana, treinar 3 vezes por dia. E eu era muito assim em negócio também, né? Eu falei, pô, não, Tudo. pra eu implementar alguma coisa, eu tenho que sentar o pé, eu tenho que fazer, não tem como. Tem que trazer resultado rápido. Eu tava motivado, na verdade eu tava com muito entusiasmo naquilo. Entusiasmo, empolgado. É. Vocês, com esse monte de empresário que tem do lado de vocês, como que vocês veem esse pessoal aí trazendo algum paralelo realmente pra esse tipo da corrida e do Ironman, que você também vai fazer o 21, né? Vou fazer junto Obrigada. com ela. Obrigado. Parceria. Tem que ser. Quando a gente olha pra negócio, realmente é uma maratona, não é uma corrida de 100, ninguém é o Usain Bolt, mas também ninguém é é camaronês que corre aquele Não, monte? acho que é Keniano, angolano, os que angolanos são muito bons corre também. tudo. Pô, às vezes a gente não é nenhum dos dois, nem o Usain Bolt, nem o angolano que corre daquele jeito. Quando vocês olham para todo mundo que vocês veem que já é bem sucedido no negócio, como que o cara construiu o negócio dele, chegou pra talvez no BNI ali, o cara de 70 funcionários, né? Como que você vê o dia a dia desse cara? O que vocês conseguem extrair dele, que vocês colocam no negócio de vocês, para poder performar melhor? Olha, depende muito. A gente tem que olhar, né, a rotina dessa pessoa, o que que ele já fez, mas eu penso no inverso, assim, né? Uhum. Eu busco olhar para os que têm esses resultados e conseguem ter a rotina. Então, tem gente que realmente consegue ter esses resultados e não tem uma rotina de cuidar da saúde e que, como o Nico falou, é uma bomba relógio, né? Mas falando assim, o que que isso traz de benefício, tá? Preparar para provas assim, eu brinco que eu nunca fui uma pessoa assim extremamente organizada, né? Ainda hoje eu preciso melhorar em muita coisa, mas quando a gente planeja um projeto assim, a gente precisa se tornar uma pessoa mais organizada. A gente precisa se tornar uma pessoa mais comprometida, mais focada e conseguindo se concentrar. Então tem diversos benefícios, diversas coisas em termos de performance que reflete na empresa, reflete no negócio. E a gente tem aí diversos empresários que dão entrevistas e depoimentos falando o quanto isso foi importante para fazer eles performarem dentro da empresa também. Além disso, existe o efeito do ambiente. A partir do momento, e isso a gente vê toda hora acontecendo. Lá em Teresópolis, há pouco tempo, eu fui na academia com um empresário lá que ele é membro do BNI, ele teve uma viradinha de chave, nele perdeu 15 quilos, se eu não me engano, o cara tá forte hoje, forte mesmo, e falou, cara, eu tô, assim, muito tempo, muito focado, sem falar na academia, o que aconteceu? A equipe toda entrou na onda. E aquilo gera uma onda de, digamos, performance, de melhor desempenho profissional para todo mundo, sabe? E quando a gente fala performance, às vezes o pessoal fala, nossa, mas tem que fazer uma meia maratona, tem que correr uma maratona, tem que fazer um Ironman. Não, é o básico bem feito, é como o Monique falou. É beber água, comer minimamente bem, fazer alguma atividade física e dormir direito. Ponto. Isso é performance, né? Então, e eu perguntei para ele, falei, cara, como que você vê hoje assim o desempenho da sua empresa? Ele falou, cara, a gente nunca teve tão bem assim em termos de desempenho, de número, de crescimento. Ele tá se mudando para uma outra cidade, vai entrar no BNI de outra cidade, deixar o sócio dele na cidade que ele tá, né? Então a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro e eu gosto de me espelhar nessas pessoas, olhar para essas pessoas. É uma inspiração de uma via de mão dupla, né? Então, enquanto eles falam também, pô, a gente gosta de ver vocês com disciplina e tal. E aí, quando isso acontece também, ver o cara ali com todo um negócio para tocar e conseguindo colocar isso na agenda, isso também é uma inspiração pra gente, sabe? Um cara que eu lembrei aqui agora é o Luciano, né, cara? O Luciano, 1000 dias, né? Sem Já sem deve falhar, estar né? batendo 1000 dias aí. Eu até brinquei com ele, me mandou uma mensagem. E aí, cara, já bateu seus 100.000 dias sem treinar? Sem parar de treinar? Não, falta só mais um pouquinho aqui. Cara, e foi exatamente isso, né? Ele era da Evo Estádio, ele ainda é, né? Dono da Evo Estádio aqui de Juiz de Fora. E do nada ele sumiu. Eu falei, cara, o que você tá arrumando, pai? Aí eu mandei mensagem, ele tava em Portugal. Eu falei, você mudou pra ele? Não, só tô de férias.
E, pô, a gente foi pro G4 junto. Foi. Em 2023, eu acho. 22, 23, 23. E naquela época ele já tava nisso. Já. Ele e o Pablo, os dois estavam nessa correria, literalmente, né? Porque eles faziam corrida. Isso é doido. Em São Paulo, nem sabia onde que eles estavam no Airbnb. Falei, vocês são malucos, correndo na rua, vocês nem sabem onde O vocês estão. Luciano correu no aeroporto para não perder a contagem. Exatamente. Exatamente. E hoje o cara tem uma outra empresa de consultoria, né? Consultoria para clínicas Pra médicas. clínicas, assim, e voando. Voando. E sabe onde surgiu? Beni, vai falar que é Beni. Ah, gente, demais, adoro. mesmo? Ele conversando com outro membro, e aí é o que a gente fala, é o intangível O ali. ambiente. O ambiente que você tá de negócio e as coisas acontecem. Ele conversando com outro membro, o membro falou, cara, tem uma médica que a gente conhece, ela tá precisando dar um treinamento pra secretária dela, melhorar um pouco o atendimento, até uma parte mais comercial da clínica. Pô, eu vi que você é um cara bom disso, comercial, de orientar, treinar. Pô, você não dá um treinamento pra ela? Aí ele parou, pensou, falou, por que não, né? Uhum. E aí começou, mexeu alguns ponteiros, algumas coisinhas e, poxa, a clínica começou a faturar mais, Deu começou a ter mais organização, ele abriu a mente da médica lá, porque o pessoal fala muito isso, o médico ele sabe ali, sei lá, operar uma cabeça ser como médico. ninguém. Ele sabe ser médico, mas ele não entende gestão. Uhum. Então ele, né, organizou algumas coisas ali e funcionou demais. Muito E aí bom. essa médica indicou para outra, aí depois indicou para outra e foi, a coisa foi crescendo e virou hoje um negócio dele. Né? A gente vê essa questão do grupo se influenciar, né? Você estava falando, eu estou pensando também nos colaboradores lá da Novos, né? O quanto que a gente influencia. Quando eu estou focada, o pessoal começa. Ah, eu vou comer ovo igual você. Ah, vamos... Começa. Aí começa um a pesar, o outro emagrece. Ai, voltei para academia, fiz pilates. A gente, como líder, a gente também influencia muito a nossa equipe. Totalmente. Então, não só na vida realmente ali do dia a dia do escritório, como também na vida pessoal, né? É um peso muito grande. Eu vejo a forma de vestir. Se eu começo a me vestir de tal forma, o pessoal também começa a se vestir de tal forma. É assim, eu explico. No dia que você precisa se sentir poderosa, coloca o salto. Aí a gente vai para uma reunião que a gente precisa estar se sentindo muito bem, a gente vai de salto. Então vamos embora. E a gente vai fazendo dessas brincadeiras e nisso o pessoal vai se influenciando. E eu vejo, quando eu tô muito focada, o Yuri, né, chega lá no dia do jiu-jitsu, o pessoal fala, nossa, no dia do jiu-jitsu, o Yuri chega estragando, porque ele não para de falar. Ele chega mandando Energia é outra, né? Totalmente. Fala, foi no jiu-jitsu hoje, só pode. Então a gente fica desse jeito. Tá aí a Dá uma resposta reclamada. do quanto influencia nos negócios, tá vendo? Chegou uma Nossa, reclamação empolgação. pra mim, você acredita? O pessoal tá falando que você tá muito acelerado. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Aí Empolgado, doido pra vender, bateu o sino. a Monique não falou exatamente disso aqui, mas ela, né, a gente junto ali criou o desafio inegociável. E aí as pessoas participam durante um tempo para poder fazer atividade física, comer melhor. E ela tá levando isso para empresas, né? Assim como nasceu o Nutri na empresa, tem um desafio inegociável nas empresas. E assim, a gente vê isso acontecendo, ela já tem cases disso. E vocês podem anotar. Se vocês criarem algum tipo, né? Não precisa ser o dela, mas ok, se for o dela, ótimo. Não, já tá pronto. Se criarem um desafio e mensurar isso antes e depois, vocês vão ver como que a coisa vai E mudar. pegando o que você perguntou, a pessoa, quando ela tá bem com ela chega para apresentar uma proposta com outro posicionamento. Aham. Então não é só a estética. Como que isso influencia no negócio? A forma como você se sente, Nossa, influencia a demais. sua presença, a sua Vibração, postura, né? a forma como você fala, o seu brilho. É outra coisa, é outra história. Você chega com mais propriedade, você fala mais confiante e isso impacta totalmente no negócio. Legal. Então, vai muito além, né, realmente, de ser às vezes por estética. Tô lá só para construir o tanquinho. Não, isso vai refletir no meu negócio. Vai refletir na hora que eu tiver que chegar numa reunião com um cliente super importante, a forma como eu me sinto. Né? Eu não vou chegar lá todo encolhido, me escondendo. Sim. E isso vai impactar completamente. Não, isso é nítido, a gente já tem, né, resultados em empresas super legais com isso. E cresce, vende mais, não tem jeito. É um Impacta ciclo do muito. bem mesmo. Retém colaborador. Aham. O próprio colaborador, ele vai chegar num nível ali que vai ser bom para a carreira dele. Aham. Né?
Dependendo do processo seletivo que ele estiver fazendo, assim, eu estiver fazendo um processo seletivo, tiver duas pessoas empatadas e uma das pessoas pratica atividade física, já fez uma corrida, fez uma meia maratona e tal, eu vou nessa pessoa. Também. Eu sei que ela tem Ela mais tem capacidade de consistência. entrega. Tem Ela consistência, tem demonstra um pouco disciplina. mais de disciplina, né? Sim, Faz sim, essa diferença. sim. Recentemente fiz uma contratação. Foi exatamente assim. Olha aí. A gente ficou, e aí, o que a gente faz? Essa pessoa parece ser mais responsável, porque ela tem uma vida que é uma rotina assim, assim. Então, foi uma coisa bem interessante mesmo. Legal. Mostra. Eu não lembro quem foi a última pessoa que eu participei. Não era pro comercial. Eu participei com alguém de Entrevista? uma entrevista. E aí eu perguntei, pô, você pratica alguma coisa? Aí ele, pô, eu não faço nada não, mas eu vou começar a fazer jiu-jitsu. Eu falei, não, então tá bom. Eu não lembro quem que é. também Eu não não sei, lembro. não. É alguém da operação. Eu participei com a Raquel Tá. na conversa. Eu não lembro quem foi. Então, Nem sei, tá pô, bom. Vai mas tem que começar ser- o tem- jiu-jitsu, vamos ver pô, se vai manter. Tem 60 pessoas lá, né? Às vezes parece um pouquinho que. Ah, deve ser cliente. E sobe pra poder trabalhar, sabe? Oi, gente, eu vou infelizmente ter que encerrar. Eu sempre falo que passa rápido Ai, demais. passa muito Passa, rápido, passa a gente vai rápido. batendo papo. Nossa, eu quero agradecer demais a vocês. Mas por... aí eu tenho um pedido. Peraí, que eu vou perguntar também o quê? Ah, Você tá. tem então pedido? tá. Que pedido? Não. Já até sei. É, dos livros. Então, era isso aí que eu ia falar. Ah, não, então tá. Então pode falar. Pode pedir Então, que eu é porque eu deixo, gosto de pedido é pedir seu. um livro pra quem chegou. Só que são vocês, então vocês podem me falar 3 cada um. Não, porque vocês dois comem É. livro, né? A gente gosta. E, viu? e outra influência que eu tenho é exatamente isso. Muito tempo atrás a gente conversou do poder do hábito. Aham. Atômico. Hábito Hábitos atômico. atômicos. Isso aí. É. E assim, eu acompanho muito o Diário do Estoico também, Uhum. né? A minha estoica favorita. É. Então, Mônica, assim, minha estoica pô, favorita. muita coisa que vocês falam lá. Tem o do grupo VIP lá, que eu acho que não pode falar, né? Mas é outro. Faz esse jabá no final também, que é um grupo muito bom. É, mas me fala, gente, pô, 3 livros, pode ser tanto de negócios quanto esses de hábitos, né? De mudança aí de pensamento, eu acho que faz bastante sentido. Tá exigente, né? 3 livros. Ah, não, mas, pô, Tudo bem, né? esse aqui acorda de manhã, corre 10 km e lê 2 livros. Lê 2 livros. É, aquela ali no momento, como é que é o momento de repouso que você coloca todo dia de manhã? Silenciar e Você- observar. silenciar e observar, já deve ter lido um livro antes e vai ler um livro depois. né? Um livro inteiro. É, rotina. Vou começar então, Pode. senão o Diego vai roubar os meus. É. Já que são 3, né? Eu vou deixar o Hábitos Atômicos, porque ele não é saúde, ele é pra tudo na vida. A gente precisa criar hábito e às vezes as pessoas ficam muito presas eu preciso ter disciplina. Não, você só precisa ter disciplina por um período, até que aquilo se torne hábito. E ele ensina a fazer isso de uma forma muito didática, é um livro muito leve, vale muito a pena. O segundo, Força de Vontade Não Funciona. Aí, roubei. Roubou. Agora já vai pensando Esse eu outro, não conheço, esse eu não conheço. Força de Vontade Não Funciona. Ele fala muito de ambiente e exatamente o que o Diego trouxe um pouquinho aqui da motivação. A força de vontade, você pode querer fazer jiu-jitsu 5 vezes na semana, porque você está empolgado. E a hora que a empolgação passar? O que que Aham. sustenta? Então, ele mostra que você precisa estar em ambientes que te impulsionam, precisa criar processos. Então, ele combina bem com hábitos atômicos. E o terceiro, eu vou trazer um que eu terminei há umas 2 semanas atrás, que é A Única Coisa. É um livro, assim, que tocou em algumas feridas minhas, porque ele fala muito sobre a gente olhar aprender a dizer não, que é um desafio de muita gente, principalmente do empresário hoje em dia, né? Que às vezes chegam muitas demandas. E também a olhar para o que eu faço primeiro como um dominó, que é a primeira peça que eu vou derrubar e vai vir derrubando todas as outras. E aí ele traz até uma questão que é quando eu escolho a minha única coisa, o meu projeto ali, não quer dizer que eu estou isolando, esquecendo o restante, é naquele momento. E ele fala que eu preciso aprender a viver no caos. Porque algumas demandas vão ficar sem. Só que também traz que 2 coisas não podem ser abandonadas, saúde e família. Uhum. Então a única coisa, ela existe, mas ela é o meu foco daquele projeto. Mas saúde e família também tem que estar equilibrado. Então eu acho que eu fico com esses 3. Legal, isso. Gostei Boa, também. ela roubou ali A o única meu. coisa, né? A A única única coisa. coisa. Ela roubou o meu, que seria o Força de Vontade Não Funciona. Gosto muito. Mas vamos lá, 3. Primeiro, Diário Estoico. Cara, me apaixonei, assim, pela filosofia estoica. É uma coisa que encaixou muito comigo e eu acho que tem feito muito sucesso hoje. Muita gente está indo estudar isso, porque são coisas de 2.300 anos atrás, mas que
tudo faz sentido hoje, sabe? Com muita questão de ansiedade, de você sofrer por coisas que você não controla, sofrer antecipadamente, né? E tem uma frase que fala, se você sofre antecipadamente, você sofre duas vezes. Então tem uma série de raciocínios que são muito bons para os dias de hoje. E aí o outro é do mesmo autor do Diário Estoico, que é O Obstáculo é o Caminho. E é um cara, porque os estoicos, eles são antigos, muito antigos, né? E a galera hoje, contemporânea aí que estuda esse tema, esse cara é o mais conhecido, o Ryan Holiday. E aí O Obstáculo ao Caminho é um livro dele que fala sobre isso. E eu gosto muito desse tema também, que um problema nem sempre é um problema. Você não sabe o que vem depois. Então, às vezes, é algo muito bom. Você passou por aquilo ali, aquilo te chocou, mas a solução daquilo foi muito melhor, né? Então, eu gosto sempre de trazer histórias assim no Instagram e tal. E aí, esse livro fala sobre isso. E o terceiro é um livro e um termo que, infelizmente, ele ficou meio clichê, meio criticado e tal, que é o mindset. Cara, que livro. Que livro. Eu demorei pra ler esse livro. Depois de várias pessoas terem me falado, cara, esse livro combina muito com você, com o seu jeito de pensar, você vai gostar. E aí eu li, assim, eu quero ler de novo. De novo, é muito bom. E ele é muito importante que seja lido por pais, professores e treinadores. A autora foca muito nesses pilares lá. Porque são esses atores que formam a juventude. Olha isso. Então, assim, o impacto do mindset em crianças é muito grande. Ao ponto de a forma como você elogia seu filho faz toda a diferença para o desenvolvimento dele na vida adulta. Você pode implantar um mindset fixo no seu filho, de que ele não vai querer se desenvolver pro resto da vida com elogios. Olha que louco. Que doideira. Então, assim, não vou dar muito detalhe, deixa como aí Eu acho, curiosidade. é um que tem um desenho de um cérebro na coloridinho. frente. Eu acho que eu comprei esse livro. Então leia, Eu acho que eu passa na comprei. frente, porque assim, para o momento que vocês estão com um filho jovem, né? Porque quando você elogia uma criança, ela entende aquilo como um título. Já tô dando um spoiler aqui. Como um adesivo que você colou ali, ela é aquilo, ela é inteligente, ela é o máximo. O que acontece? Ela não se coloca em desafio. Porque ela não quer desapontar as pessoas e ela não quer deixar de ter aquele título. E ela passa a não gostar de desafios. Nada é, tudo está. E assim, é Exatamente. um livro que explode a mente. Você fala, cara, não é Muito possível legal. isso. Muito legal. Ai, Muito vamos legal. ler. Então passa na frente, vale a pena. Então vamos, o Clube do Livro do Casal agora. Tem vários livros aqui, A então, pra conversa, gente como ler. é que é do travesseiro agora? É, a conversa reunião do travesseiro. travesseiro. Nossa senhora, a gente sempre tem. Agora vai ser o Clube do Livro do Travesseiro. E é bom, é Ai, importante. ai. É um hábito que a gente quer que ele tenha, né? É, com certeza. Gente, então eu quero muito agradecer por esse bate-papo, foi muito bom. Nossa, a gente acabou que renovou a ambição, né? Igual a gente precisava. Renovou a ambição, realmente deu aquela vontade também de startar muita coisa. Espero realmente que para vocês aí também tenha despertado várias coisas dentro de vocês para vocês terem mais performance, mais saúde, que é uma coisa que a gente deseja muito, né? E com certeza os empreendedores que estão assistindo a gente também. Eu queria deixar aí uma palavra para vocês. Vocês querem falar alguma coisa agora no final? Agradecer? Agradecer a participação, poder trazer um pouquinho aí desse conjunto saúde e negócios, tá aqui atualizar as conversas Né? também. Um tempão, Muito né? bom. E para quem quiser, né, conhecer, acompanhar, ver um pouquinho mais, vou deixar aqui, Deixa o Diogo, Instagram coloca também. aí o Instagram embaixo. @ Monique Faria Nutri. Sempre tem muita coisa por lá. E principalmente mostrando o dia a dia. Mostro também os dias que a gente falha no treino e tá tudo bem. As pizzas do final de semana. Né? Vida real, mas possível para poder manter ali performance, né? Tanto na saúde quanto nos negócios. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, obrigado. Obrigado pelo convite aí. Foi uma honra. A gente gosta muito de compartilhar esses aprendizados e @Diego Brugiolo. E pegando um gancho do que o Yuri já falou ali um pouco nessa linha, eu vi um vídeo há pouco tempo disso também, que se você não consegue arrumar tempo agora para cuidar da saúde, em algum momento você vai precisar arrumar tempo para cuidar da doença. Uhum. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Se a gente cuida da saúde agora, a gente tem
menos probabilidade de sofrer com algumas outras coisas no futuro. A gente fala, a gente não é um super-homem, super-mulher, pode acontecer com qualquer um alguma coisa, mas a vida é sobre reduzir essas probabilidades, Exato. né? Posso atravessar a rua ali e um carro me atropelar, tudo bem, mas Pelo eu menos preciso... vai ter massa magra. Isso que eu ia falar, mas pelo menos eu preciso estar forte para aguentar o rojão quando acontecer. Esse é o ponto. Muito bom, muito bom. Gente, então, muito obrigada. Obrigada, Yuri, também. A carapuça serviu aí para um monte de coisa Ah, não, também, é tá sempre, certo? sempre. Renovamos a ambição, a gente espera que vocês também tenham renovado. Agradecer muito a todos vocês que estão assistindo a gente e até o próximo Pode Ser Novos.